Viagem no tempo. A viagem no tempo é uma coisa que fascina boa parte das pessoas, pelo menos para aquelas que acreditam nessa possibilidade. Na linha tênue entre a realidade e a ficção científica, a física quântica é a ciência que talvez mais traga uma real possibilidade para tal feito. Porém, os estudiosos da área dizem que mesmo com estudos teóricos que podem confirmar a tal possibilidade e em meio a minúsculos experimentos, faltam ainda recursos tecnológicos e logísticos para realizar essa façanha. Mas se eu dissesse que tal viagem no tempo já vem acontecendo desde há milênios, há muito tempo, você me chamaria de louco? Possivelmente. Então, primeiro é bom entendermos que a viagem no tempo pode ser feita com o transporte do corpo, fisicamente, para uma dimensão ou tempo, mas também uma viagem por visão, pelos olhos físicos, vendo imagens de outros períodos do tempo, ou ainda por uma visão espiritual, que aconteceria durante o sono, chamada pelos místicos ou espirituais de uma viagem astral ou mesmo da mente. E é aí que entra o tema da nossa mensagem, a máquina divina do tempo. Quando apelamos para a teologia sistemática, onde se estuda os conceitos e atributos divinos do Deus da cristandade, aprendemos que Deus é eterno. E antes de falarmos do tempo e sua viagem por ele, então, vamos ver o conceito de eterno, ou propriamente eternidade. Eternidade é o mesmo que sem início e fim, ou poderíamos dizer atemporal. Deus, no conceito teológico, é tão grande, tão soberano, que não cabe no tempo. Aliás, ele criou o tempo. O Deus invisível descrito pela Bíblia, aquele que não habita em templos feitos por mãos humanas, este está no seu trono, em um lugar chamado céu, em maiúsculo. Não o céu visível ou físico, mas uma dimensão espiritual, descrita uma única vez na Bíblia por Paulo, lugar chamado de terceiro céu, ou paraíso. Esse lugar, que pelo que se dá a entender, não está preso ao tempo, e lá o Cronos não funciona, é onde Deus determina o seu Kairos, e ali ele está em sua essência, poderíamos assim dizer. Nesse lugar o tempo da humanidade não o influencia, pois lá tudo já aconteceu. Para entendermos como Deus vê o nosso tempo da eternidade, poderíamos exemplificar pegando uma régua de 30 centímetros e distanciá-la até onde podemos ver perfeitamente toda ela e suas marcações de medida, onde cada centímetro seria então uma era do nosso tempo. É assim que poderemos exemplificar que Deus vê. Por isso, os conceitos eternidade e Deus eterno são um dos mais difíceis de se compreender, tal como também a trindade de Deus. Para Deus, tudo já está consumado, e ao mesmo tempo que para nós ainda está se consumando. E é aí que entra a nossa viagem no tempo, pela máquina divina do tempo, ou seja, a engrenagem de Deus, que é o seu perfeito plano para com a humanidade. Deus convida no decorrer da nossa perene existência aqui nessa terra a dar uma olhada, uma espiada nos tempos além do nosso. A primeira viagem no tempo, se física não sabemos, se espiritual aos olhos naturais também não sabemos, mas de forma suficiente para descrever detalhes do futuro, aconteceu ainda nos tempos de Noé. Você sabia? Para aqueles que têm a Bíblia Sagrada como um escrito verdadeiro e inspirado por Deus, isso está registrado na Epístola de Judas, quando este cita o personagem de Enoque, aquele que andou com Deus, segundo o livro de Gênesis 5:24. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou assim: "Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos." Judas 1,14, essa versão NVI. Em algumas versões, a expressão vejam é substituída por eis que veio o Senhor. Quando examinamos na língua original grega, encontramos essa palavra que transliterada pode ser pronunciada como idou,
que além de significar vejam, pode ser olhem, tradução de uma expressão de interjeição, ou ainda para o grego moderno, aqui está, eis aqui. Toda a profecia do Antigo Testamento vem de Deus falando ou mostrando algo para os profetas, em visões lúcidas ou ainda em sonhos. O fato é que Enoque, antes de ser arrebatado, contemplou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com seus milhares, ao julgamento da terra. Evento que pela escatologia bíblica, por uma unanimidade, se crê que ainda não ocorreu. Consegue imaginar a grandeza do impacto que Enoque teve ao contemplar isso? Como eu posso ver algo que ainda não aconteceu, a não ser por uma viagem temporal, seja ela no corpo, no espírito ou em visão? Contudo, o Senhor Deus deu aos seus profetas a visão do futuro, não para apenas especulação e curiosidade, mas muito possivelmente Deus queria mostrar ao ser humano o seu controle sobre tudo e dar a esperança que mesmo em meio ao caos, como estava nos tempos de Noé e que podemos estar vivendo, tudo vai ficar bem e que a justiça de Deus não falha. Ezequiel e Daniel, no Antigo Testamento, são só mais outros que contemplaram o futuro em suas visões. Há quem diga que algumas daquelas descrições de coisas estranhas vistas por eles seria pelo fato de não ter nada semelhante a associar com a realidade do seu tempo. Por exemplo, se você estivesse no século XV e visse um smartphone, um laptop em funcionamento ou algum meio de transporte como o automóvel ou um avião, me diga como você iria descrevê-lo para a sua época, sendo que não havia nada semelhante para comparar? Contudo, agora estamos no campo da hipótese e da suposição, porque muitas das visões eram figuradas. Não queremos deixar nenhuma verdade absoluta nesse momento, se tratando de visões desses profetas. Agora, indo para um tempo posterior, para a era depois de Cristo, no Novo Testamento, temos o Apocalipse de João. Apocalipse de João, onde ele não somente contempla o futuro, mas também o passado. Desde a queda de Satanás até o seu derradeiro fim, desde o nascimento da Igreja de Cristo até a sua completa redenção no encontro com o seu rei, seu noivo. Assim como viu Enoque, vejam que João, em seu tempo, contemplou a Satanás em contenda com um arcanjo a respeito do corpo de Moisés, logo que ele morreu, e Deus escondeu a sua sepultura, supondo nós que teria Deus um propósito com ele, pois anos mais tarde, Moisés em corpo viria transfigurado com Elias no monte para Jesus e alguns discípulos, como também ainda virá como uma das possíveis duas testemunhas do Apocalipse. Você se imaginou podendo ver toda a trajetória da humanidade, princípio, meio e fim, de uma forma atemporal, como se fosse num telão ou mesmo teletransportado? Essa é a tentativa de explicarmos a viagem de João pelo Apocalipse. Lembre-se que, além da grande revelação da história da humanidade, esse livro, o Apocalipse, veio também de uma forma pessoal para consolar um dos últimos discípulos de Jesus, que estava em uma prisão perpétua na ilha de Patmos. Naqueles dias, lá estava ele velhinho, talvez perguntando por que a demora da volta do Senhor Jesus. Pois ele tinha dito dezenas de anos antes que iria para o seu pai preparar morada, mas voltaria para buscá-los. João 14, 2-3. Era possível que muitos dos cristãos da igreja primitiva crescem que não precisariam passar pela morte física, pois Jesus voltaria antes. Mas aqui estamos nós 2000 anos depois. Será que Jesus falhou? Será que Jesus tardou e que ainda nem volte? Essas questões são respondidas biblicamente com as seguintes respostas. Primeiro, porque o Kairos, o tempo oportuno de Deus, não está subordinado ao nosso Cronos, o tempo corrido, cronológico da humanidade.
Segundo, porque afinal de contas, se Deus é soberano e que um fio de cabelo nosso sequer cai sem que Ele queira, e que chama as estrelas pelo nome e que não é homem para mentir, por que haveríamos de questioná-lo sobre o seu tempo? Aliás, nada passou do seu devido tempo, porque o Senhor disse: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, o Apocalipse. Eis que venho em breve e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 7, 12 e 13. O que podemos refletir é que não precisamos querer viajar no tempo para trás ou para frente, no intuito de ver como era a situação da humanidade, se há dias melhores ou se já foi melhor. Também não precisamos viajar no tempo na tentativa de buscar soluções para o presente. Para sabermos as nossas origens, quem somos, de onde viemos, Deus tem revelado desde o princípio na sua divina máquina do tempo, a sua palavra. Nela podemos ir a qualquer era da humanidade e saber que o Senhor Jesus Cristo é o caminho a seguir. Sua palavra é a nossa revelação para qualquer tempo. Pela fé nos faz entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E essa é a viagem. Deus o abençoe.